Começou com desemprego. Fui mandada embora e morava com meu pai na época, e meu pai já era empreendedor. Meu pai, o que ele fez? Ele trabalhava, mas ele, fotógrafo, sentiu necessidade de um colete diferenciado que não vendia no mercado. Ele fez um para ele de acordo com como ele achava que era melhor. O coleguinha achou legal, pediu um, ele começou a fazer e vender. Então era assim, como se fosse uma extensão. Ele não trabalhava, não era o trabalho dele esse, mas ele começou a gostar disso, porque ele é empreendedor de natureza, apesar dele ser empregado na época. Então, quando eu fiquei desempregada, eu comecei a ajudá-lo, a organizar, a aprender junto, né? Então, comecei a estudar, fui estudar para fazer um site. Então, tudo que eu faço, eu fui lá estudar para fazer um site. Na época não tinha e-commerce, nada. As pessoas ligavam, passavam comprovante por fax de pagamento, a gente mandava pelo correio. Eu falei, vamos melhorar. Estava desempregada lá, sustentada pelo meu pai, vou ajudá-lo. E aí comecei a tomar gosto, as vendas começaram a aumentar e sempre gostei de moda. Junto, paralelo, meu pai, que era o dono da empresa, né? Eu só estava ajudando ele porque eu estava desempregada. Falei, preciso de dinheiro, então vou começar a fazer websites para outras pessoas. Comecei a fazer websites para fotógrafos, né? Já tinha estudado, já tinha investido. Então, eu era web designer, empreendedora, eu mesma, da minha empresa, minha casa, fazendo websites. Parei, pensei e falei assim, mas não é isso que eu gosto não, eu gosto de moda. Eu gosto de moda, isso paralelo sempre, né, na Press Fashion, com meu pai sempre ajudando ali, mas era dele. Comecei a confeccionar roupas para vender, já que eu tinha aprendido a fazer site para vender coisas de outras pessoas, vou vender minhas roupas. Só que eu não sabia nada sobre confecção, então eu fazia uma peça de cada, tipo alta costura, né? Eu ia estudar vestuário para entender o que era, como que se fazia, como se modelava, entender que só se ganhava dinheiro assim, se eu não tivesse nome, se fosse em escala. Aí eu voltei e falei assim, mas espera aí, eu tenho aqui uma confecção já do meu pai, então eu vou focar nisso. Foi daí que eu entendi que de empreendedor você passa a ser empresário, que é a hora que você se dedica firme na administração, no crescimento, nos estudos de alguma coisa que já foi criada. Então, o empreendedor foi meu pai naquele caso, né, de criar, e eu fui para frente com essa ideia que ele teve. Hoje eu cuido de tudo. Meu pai agora está com outros empreendimentos dele e eu herdei essa empresa, né? Porque como ele era empregado, ele só teve a ideia do colete, quer dizer, só não, né? Começou a empresa, mas a empresa mesmo, eu fui lá, criei microempresa, documentação, então, e hoje em dia só eu cuido dela, mas sempre dando pitaco, né? As câmeras usadas agora são menores, maiores. O meu irmão também, que é fotógrafo da Pitaco, é uma empresa familiar. A criação a gente deixou um pouco de lado, porque foi aí que eu entendi, foi aí o salto, porque as pessoas davam bastante ideia, assim, você tinha ideia, falou assim, nossa, por que também eu não faço capa para equipamento de som? Por que eu não faço colete para médico? Você vai abrindo, o empreendedorismo vai te abrindo, falando, nossa, maquiador precisa de bolsos também para colocar pincéis. Então, você começa a olhar, é isso que é o empreendedorismo, olhar e perceber que está faltando alguma coisa. Mas você também tem que se focar e continuar com a empresa, né? Como que você vai ganhar dinheiro com aquilo? Eu participo de todas as etapas, todas. Eu me visto cada dia para uma função. Então, se eu vou fazer compras, eu coloco aqui meu macacão, a bota, vou para a guerra.
Então, eu vou numa feira de fotografia para ver o que as pessoas estão falando, como que elas estão se comportando, coloca a bolsa na frente ou atrás, então eu coloco aquela roupa toda, descolada. E a criação vai mudando o produto original, que a gente já tem a patente de alguns deles, e a gente vai alterando, melhorando o tecido, melhorando aviamentos. Até usa os mesmos bolsos, mas de repente a gente coloca mais para frente, ao invés de colocar mais para baixo. A gente vai alterando o produto que já existe. Um colete normal, primeiro que não está carregando lente de 20, 30 mil reais. Então a primeira coisa que a gente pensa é que tem que ser resistente, tem que aguentar aquela chuvinha. Começou para fotojornalista. Então, o que é o fotojornalista? Ele está na notícia, ele está no olho do furacão, que a gente até usa esse slogan, no olho do furacão. O fotojornalista, ele está lá. Tem que sentar numa moto rápido. Então, dá para ele sentar numa moto. Dá para correr? Dá. Dá para trocar a câmera rápido? Dá. Então, foram muitos testes que a gente fez e melhorias para que pudesse acompanhar a profissão. Hoje, a gente está abrangendo quase todos os fotógrafos, porque o cinegrafista começou a usar a mesma câmera que o fotógrafo. Então, o cinegrafista tem nos procurado bastante. Então, fotografia de casamento, evento. Então, hoje em dia as pessoas estão procurando o quê? Fotojornalismo no casamento. Então, precisa trocar aquela lente rápida, né? Diferente de ter aquela bolsa lateral ou uma mochila. Os fotógrafos, eles estão se aproximando do fotojornalismo, né? Da dinâmica. E o equipamento também tá unificando. Deu um medinho. Quando isso aconteceu, nossa, eu tenho medo sempre, eu tenho medo de tudo. E quando isso aconteceu, mas não, e foi o contrário mesmo, porque as pessoas começaram a se interessar. Então, se eu faço uma foto no celular, né, isso fotografo amador, e fica tão linda, então eu vou investir em equipamento. Então meu hobby vai ser fotografia. E até, de repente, você tomar gosto pela profissão da fotografia. Então, aumentou a quantidade de pessoas que compram equipamento profissional. Ele é simples, ao mesmo tempo ele é demorado, ele é longo e para cada caso é um caso. Por exemplo, no nosso caso, o que aconteceu? A gente desenvolveu todo o produto, né? Então, fotógrafo, comigo que estudei toda a parte de criar o produto, começaram a copiar. Chegava alguém na loja e falava assim, olha, a minha bolsa rasgou, perdi o equipamento. Eu falei, traz a bolsa aqui. Aí quando eu chegava, não era cópia. A gente começou uma época a perder vendas. O colete, que é o mais famoso, é inspirado no Homem-Bomba mais famoso que teve, que era o Unabomber. E ele parece um Homem-Bomba, mas aí de Unabomber virou Naubomb. E aí o nome é patenteado, o desenho técnico dele é patenteado. Então por isso que eu disse, cada caso é um caso. O nome é um tipo de patente que você requer. O desenho industrial da bolsa é outro, e isso demora às vezes anos e anos, porque eles precisam comparar se tem alguém, uma pesquisa longa. Então, mas você se sente mais seguro. Como disse um advogado meu que me ajudou muito nesse processo, ele mandou cartas para as lojas dizendo que era proibido vender porque eu tinha a patente, mas ele falou assim, se grandes marcas têm cópias, como que você vai conseguir barrar? Então, comecei a trabalhar na marca. Nossa preocupação era garantir a nossa ideia, o nosso trabalho de tantos anos.
Meu marido é DJ, comprou uns equipamentos, começou a fazer um som, eu comecei a brincar com ele, criamos uma banda. E a gente tocou em casas noturnas grandes, na Augusta, na Barra Funda. Mas aí eu percebi que ia ter que trabalhar em cima disso. Enfim, eu não sou cantora, eu cantava música eletrônica com efeito, então ficava divertido, era uma diversão pra gente. Tanto é que o nome é Super Fake porque era tudo fake, porque eu não sei cantar, era tudo sintetizado. E aí eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, a Luca, maravilhosa, e propus para ela fazer o que eu fazia, cantar, porque ela tinha um protesto, uma pessoa negra, trans, falar da vida dela. Eu juntei os dois e agora estou produzindo artisticamente essa banda, Brilho e Beleza. Eles já fizeram shows, 3, 4 shows em São Paulo. O meu irmão, ele também é fotógrafo e cinegrafista, e eu trabalhei muitos anos como produtora geral, produtora de figurino, em TV, em jornal. E sempre que a gente tem a oportunidade, por exemplo, a banda Brilho e Beleza tem um videoclipe maravilhoso. São coisas que a gente tem prazer de fazer e a oportunidade de você estar junto com a pessoa que você gosta, né? A gente faz muitos trabalhos juntos para essa produtora, que chama F35. Época de campanha, a gente acaba fazendo muita campanha. Publicidade a gente faz de vez em quando. Então, quando se é empreendedor, você tem que ser criativo, porque você não tem aquele salário no mês, né? Você acaba arrumando tempo, se você trabalhar direito, se você for organizado, para fazer esse hobby lucrativo que eu chamo. Sou sócia também do Fotos Públicas, mas eu fico na consultoria do marketing, né? O que é o Fotos Públicas que as pessoas acham difícil de entender. Essas fotos elas já foram pagas, né? Então, uma instituição, por exemplo, um clube de futebol, teve o jogo, Então, o fotógrafo já fotografou, já foi pago para fazer, só que ficou escondidinha aquela foto. Carnaval, cada escola tem aonde divulgar as suas fotos. Então, o Fotos Públicas vai lá, já reúne de todas essas escolas, já reúne tudo em um processo editorial, né? Então já fica disponível lá. Essa foto a pessoa conseguiria achar, mas esse trabalho editorial de fazer o levantamento, onde que tá? Tá no Flickr, tá no Facebook, tá no site, cada foto estaria num lugar de cada instituição. Então ajuda as instituições a divulgarem, vem desde NASA, instituições internacionais como instituições pequenas, ajuda a divulgar todo o trabalho desses fotógrafos, todas reunidas e alta qualidade pode ser usada por todo mundo. Cresceu em mim essa vontade de, nossa, olha, ninguém fez isso ainda. Então, sempre me surge alguma ideia e aí eu comecei a me acalmar quando eu comecei a escrever essas ideias. Que eu falei assim, pode ser que um dia essa ideia volte, mas eu preciso escrever para ela ficar ali em algum lugar. Então foram tantas ideias que eu estou escrevendo e aí dessas escritas veio mais uma ideia, que era fazer um livro das ideias. E esse livro ele começou como caderninho de planos, ele chama caderninho de planos, eu nem sei se vai ser o nome do livro, vai ser esse, mas por enquanto ele era meu alívio para a quantidade de ideias que eu tinha, de empreendedorismo, de novos negócios e não falta de tudo, né? Falta de tempo para focar em tudo aquilo, então coloquei no papel. Eu acho que é organização. Você organizar, eu coloco todo dia no papel o que eu vou fazer. Todo dia não, assim, de 2 em 2 dias. Para eu me cobrar, para entender o que é trabalho, o que é criatividade, o que você pode viajar, né? O papel te ajuda bastante, né? Computador, eu me relaciono com papel. Esse livro está sendo escrito à mão, é um manuscrito. Eu me relaciono muito bem com o papel porque cada um acho que tem saber o que é
né, como que é melhor seu dia. Então, cada um sabe, vai testando para saber como funciona melhor. Para mim, funcionou a organização. Eu não nasci uma pessoa organizada. Então, aprender a me organizar, ter uma agenda de papel, passando do meu jeitinho, seria esse, a organização, escrever no papel. Sou Fernanda Carvalho, sou sócia da Press Fashion by Jorge Araújo e de outros demais empreendimentos.